Olá pessoal da turma 121. Vamos então agora que terminamos agora que a gente terminou a geometria, vamos agora para trigonometria, que na verdade é geometria também, tá? Mas vamos começar então esse conteúdo novo chamado trigonometria, cara, que tem a ver com triângulos, tá? É medida, né, dos lados do triângulo. Então tem tudo a ver com geometria. Tá? Só que aqui a gente vai forçar mais nas funções, né, dos ângulos. Função seno, função cosseno, função tangente. Aí a gente vai aprender que tem outros que tem a cotangente, a secante, a cossecante, tá? Tem várias outras funções, então a gente vai forçar mais nessa parte dos ângulos e das suas funções, tá? E também vai ter alguma coisa de geometria também. Tem uma questão que eu quero resolver com vocês quando a gente aprender algumas fórmulas lá de subtração e adição de senos e cossenos. Aí tem uma questão da URGS, que eu acho que é de 2005, que na minha opinião assim é obrigatória, todo mundo tem que saber, pelo menos uma vez na vida tem que ver aquela questão, tá? Uma coisa que todo mundo tem que ver pelo menos uma vez na vida. E então só que aí a gente até chegar lá, né, vai um tempo ainda, então a gente tem que começar por aqui, ó. Como assim? O que é isso aqui? Graus e radianos. Isso aqui, cara, são unidades de medição de ângulo. Tá? Então agora o nosso foco vai deixar tanto de ser as formas geométricas e a gente vai se focar mais na parte dos ângulos aqui, nessa trigonometria, nessa parte chamada trigonometria. E a primeira coisa que a gente tem que saber é medir ângulos nessas duas unidades aqui, ó. São duas formas da gente atribuir uma medida para um ângulo. Lembra que eu expliquei para vocês nas primeiras aulas de geometria em graus, como é que a gente atribui uma medida para o ângulo em graus? Bom, eu pego, ó, um semicírculo aqui. Eu pego um semicírculo aqui, divido ele, né? Divido isso aqui, tu não precisa copiar. Em graus, como é que eu meço? Eu divido o círculo aqui, a metade do círculo em 180 partes iguais, né? E cada uma dessas partes aqui, dessas 180, vai determinar um angulinho aqui, né? Vai determinar um ângulo aqui, né? E aí, cada uma dessas 180 eu chamo de 1 grau, né? Essa é a ideia de medir o ângulo em graus, não é isso? E aí a 180 que eu vou dividir aqui é 180 graus. Cada uma dessas determina uma aberturinha aqui. Se eu pegar 30 dessas aqui, eu vou ter determinado um ângulo de 30 graus, né? E assim por diante. Se eu pegar bem do meio aqui, aí eu vou determinar um ângulo de 90 graus, né? E se eu pegar essa aqui com essa, ó, aberto assim, eu vou determinar um ângulo de 180, tá? Então, em graus a gente já sabe como é que a gente já sabe como se atribui medida ao ângulo. É dividindo em 180 partes iguais e pegando, ou 360, pegando a volta inteira, né? E tomando o número de partes que eu quiser, tipo 10 graus é 10 dessas de 1, é a abertura que vai, né, essa abertura aqui, ó, 10 graus, por exemplo, ó, vai ser essa aberturinha aqui de eu pegar 10 das 180, vai determinar essa abertura aqui de 10 graus, por exemplo, né, 10 graus, tá? Essa aberturinha aqui é porque tem 10 fatiazinhas dessas 180 aqui dentro, né? E assim por diante. Beleza, isso aqui a gente já está acostumado, já resolvemos várias questões lá de triângulos equiláteros, várias coisas. Só que agora em radianos, como é que eu meço, como é que eu atribuo uma medida para os ângulos nesse tal de radianos? Que negócio é esse, cara? A questão aqui, radianos, é o seguinte, ó. Tá? Então eu só vou botar aqui, eu só vou mencionar aqui, ó, graus, agora sim tu copia.
Ó, graus. Eu boto assim, ó, bota dentro de um retângulo bonitinho. Graus, o que que é? É tu pegar o círculo, né? É tu pegar o círculo, ó, né? 360 partes. Vou escrever retinho também, ajuda, né? 360 partes. E aí cada partezinha dessa, ó, não é primeiro, é 1 grau, né? Assim, é assim que a gente faz em graus. Divide em 360 partes. A aberturinha determinada por uma dessas partes é 1 grau e assim por diante. Vou juntando, beleza. Agora vamos pro radianos, cara. Radianos. Tá, então graus é isso aqui. Ó, graus é isso aqui. Radianos agora. Radianos agora a gente vai ver como é que é. Tá? Radianos é o seguinte, cara. Olha como é que eu vou agora atribuir uma medida para os meus ângulos. É assim, ó. Que é o que a gente mais vai usar a partir, é o que a gente vai mais usar a partir de agora. É o seguinte, ó. Em primeiro lugar, eu pego o círculo. Ó. Em primeiro lugar, eu pego o círculo. Não. Por aqui. Eu pego o círculo de raio 1, tá? Como é que eu meço ângulos em radianos? Eu pego o círculo de raio 1, tá bom? E aí é o seguinte, eu pego o círculo de raio 1 e determino um ponto P aqui, ó, por exemplo, ponto P, tá bom? Tu concorda comigo que esse ponto P aqui, ó, ele determina um ângulo aqui, uma abertura, né? Qual vai ser a medida dessa abertura nessa nova unidade chamada radianos? Vai ser esse comprimento aqui, ó. Aqui eu vou chamar de O. Aqui eu vou chamar de A, por exemplo. Pronto. Tá? Ó, eu vou chamar esse... Aqui até vou fazer em azul, ó. Aqui a voltinha fica preta, mas eu... Aqui vai me determinar um ângulo alfa, né? E o que vai ser a medida desse ângulo nessa nova unidade chamada radianos? Vai ser isso aqui, ó. Vai ser isso aqui, ó. Ó, a medida de alfa. A medida de alfa vai ser isso aqui, ó, cara. A medida do ângulo vai ser o tamanho. Vai ser o tamanho do segmento AP, cara. E isso aqui, ó. E isso aqui tu tem que saber. Como assim? Ah, tá horrível, cara. Tá horrível hoje.
Isso que tu tem que saber. Isso que tu tem que saber, cara, que a medida desse ângulo aqui, ó, alfa, é exatamente esse comprimento aqui, ó. É como se eu pegasse isso aqui e botasse, ó. É como se eu pegasse aqui, ó. Deixa eu fazer, olha pra cá, ó. É como se eu pegasse uma régua aqui, ó. É como se eu pegasse uma régua aqui, cara. É como se eu pegasse uma régua, ó. É como se eu pegasse uma régua, cara, e esticasse, botasse na régua que é o segmento AP e medisse o tamanho. O tamanho desse negócio aqui, ó, desse segmento aqui, ó, enrolado aqui, né, desse pedaço da circunferência, é que vai ser a medida do alfa. Tu percebe que quanto menor a medida do ângulo, ó, deixa eu ver se dá pra fazer um ponto Q aqui, ó. Pegar um ponto Q aqui, ó. Ó, tu concorda comigo que vai determinar... Aqui eu tenho outro ângulo, né? Ó. Aqui eu tenho um outro ângulo beta, ó. Aqui eu tenho um outro ângulo beta, ó. E obviamente, ó, o ângulo beta com certeza é menor do que o alfa, né? O alfa é esse aqui. É maior, vem daqui, né? É toda essa abertura aqui. Essa abertura menor, ó, percebe que o arco, o tamanho desse arco aqui, ó, é menor do que o outro, né? Então, eu acho que essa construção que eu tô fazendo aqui dá bem para perceber que esse tamanho, isso aqui, uma circunferência unitária, né? Tudo uma circunferência unitária. Que de fato, o tamanho do arco que eu pego aqui determina certinho o tamanho da abertura que eu tô fazendo, ó. Ó. O ângulo, ele só vai abrir à medida que eu vou abrindo o arco aqui, ó. Que eu vou andando sobre o arco mesmo. Então isso aqui é uma maneira boa de medir ângulos, né? E aí como é que eu faço para atribuir valores? Bom, né? Agora tu bota aí valores, assim, ó, bota, né? Tu bota aí assim, ó, valores. Por exemplo, olha aqui, ó, a circunferência, o comprimento da circunferência unitária, qual é? De raio 1, o comprimento de qualquer circunferência é 2π vezes o raio, né? Então 2π vezes 1, o comprimento, fica igual a 2π. Tá? Então quer dizer o quê? O que isso aqui quer dizer, cara? Quer dizer que o ângulo, ó, se a medida, se agora, a partir de agora, a medida do ângulo, se a medida do ângulo é o tamanho do arco que eu pego, se eu peguei o arco inteiro da circunferência, toda a volta, quer dizer que esse 2π, na verdade, ó, então, tá? Eu sei que o comprimento, olha aqui, ó, vamos de novo. Cada abertura que eu dou aqui determina um arco aqui. E o tamanho desse arco é a medida em radianos de alfa. É a medida em radianos, tá? Se o comprimento da circunferência inteira é 2π, o que isso significa? Vamos fazer nesse círculo. Se o comprimento da circunferência inteiro é 2π e o comprimento, a medida do ângulo é exatamente o comprimento que eu pego aqui, então acontece o seguinte, cara.
Então 360 graus é igual a 2π. E essa que tu tem que saber. Essa tu tem que saber. Ah, que sempre mancha. Ó. Então 360 graus é igual a 2π, cara. 2π radianos, né? 2π radianos. Tá, essa aqui. Tá, eu dou esse tempo aí, fico pintando aqui pra ver se tu te convence. Olha aí, ó. Vai dando uma olhada ali. Cara, vamos de novo. Última vez. Prometo. Cara, eu tô dizendo que nessa nova maneira de medir os ângulos, a medida do ângulo vai ser a medida desse arco aqui, ó. Vai ser eu pegar o arco e botar ele numa régua e ver o tamanho que dá da circunferência unitária, né? Tá? Se eu pegar a volta inteira da circunferência e botar na régua, vai dar 2π. Só que a volta inteira são quantos graus? 360. Mas se agora a minha nova medida é o comprimento da circunferência, é o comprimento que eu tomei aqui para determinar a abertura, então quer dizer que 360 graus corresponde a 2π radianos. Tá? Ou seja, daí, né? Daí o que a gente tem? Daí a gente tem o que 180 graus é π radianos, tá? 180 graus é π radianos, tá? Essa, né? Derivado disso aí, caiu uma folhinha ali do lado. Daí eu percebo que 180 graus é π radianos, tá? E o que seria 1 radiano, por exemplo? Uma observação, vamos botar aqui observação. Já vamos botar aqui agora, observação. Já que aqui eu medindo em graus, né, eu pego cada fatiazinha das 360, representa 1 grau, e 1 radiano o que representa? Bom, de acordo com essa definição que eu dei, cara, 1 radiano, já que o radiano é o comprimento aqui do arco que eu tomo, é a medida do AP, né, ou do AQ, já que a medida do alfa é em radianos, né, aqui obviamente, ó, é em radianos. É o tamanho desse arco da circunferência unitária. Consegui, cara, consegui. O que seria 1 radiano? O que seria 1 radiano? Né? Ó, olha para a observação ali. 1 radiano, cara, já que essa unidade é o comprimento do arco que eu tomo aqui para medir o meu ângulo, ó, 1 radiano, cara, ó, aqui raio 1, né, 1, é eu pegar A e P aqui, é eu pegar um segmento
de tamanho 1 aqui também, ó. O que é um radiano? Então esse alfa aqui, ó, se aqui tem comprimento 1, ó, é eu pegar um segmento de comprimento 1 e enrolar aqui em volta, ó. Isso é um radiano. Por quê? Porque o radiano é a medida do arco agora que eu pego, cara. O arco é que determina a medida do ângulo. É o arco aqui, ó, da circunferência unitária. Então, um radiano é eu pegar um segmento de tamanho 1 e enrolar aqui. Isso vai dar esse ângulo. Então, aqui alfa, ó, igual a 1 radiano. Tá? Por quê? Porque AP, ó, porque AP é 1. Eu peguei um segmento aqui, ó, de tamanho 1 e enrolei aqui na volta. Esse ângulo aqui, determinado por esse segmento de tamanho 1, é 1 radiano. Tá? Ó, pra gente completar a observação, aqui eu tenho meia volta, né? Aqui eu tenho meia volta. Se eu botar mais outro segmento de tamanho 1 aqui, tá? Mais outro segmento de tamanho 1 aqui, eu vou ter 1, 2, 3 radianos, tá? E aqui, ó, esse, ó, esse segmento, ó, eu vou fazer aqui. Deixa eu mudar um pouco as cores aqui, ó. Deixa eu mudar um pouco as cores aqui. Tá, tudo a mesma coisa, só mudei um pouco as cores aqui, ó. Olha aqui, ó. Então, vamos deixar bem completa essa observação. Tá, aqui o alfa, ó, vou fazer de preto, só o alfa, ó. O alfa é o preto. Só o alfa é 1 radiano, o ângulo. Se eu botar aqui, ó, cabe 1, se eu botar na meia volta esses radianos, ó, cabem 1, 2, 3 e mais um pedacinho aqui, cara. E mais um pedacinho. Esse pedacinho é 0,14159265389793 e por aí vai. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer que esse segmentinho que falta aqui, ó, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, isso aqui é o que falta para π. Ó. Ou seja, em meia volta cabem 3,141592653589793236 radianos. Que é, ó, no 180 graus cabem quantos radianos? Tá aqui, ó. 1, 2, 3 e esse pedacinho que é isso aqui que não termina mais, né? É irracional aqui. Não termina mais essa expansão. Tá? Já calcularam até 20 milhões de casas desse número. Que é π radianos. Por quê? Porque aqui na meia volta cabem 1, 2, 3,141592 radianos aqui dentro mesmo. É isso aí. Tá? Ou seja, o tal de radiano é eu pegar e enrolar a reta aqui mesmo e ver o tamanho que dá. E ver o tamanho que dá. Agora vamos fazer uns exemplos. Agora tu vai ver. Tá? Então já entendemos que os 360 graus em radianos é 2π, porque é o comprimento da circunferência, né? Radianos é o tamanho do segmento aqui que eu pego da circunferência unitária. E agora vem a conversão, né? Aqui são os valores, tá? E agora vamos fazer exemplos, cara. Calculando valores, ó. Que no final é só uma regra de 3 que tu tem que resolver.
Ó, vamos fazer aí exemplos. Parece um pouco confuso no início, mas tu vai ver que é tranquilo. Olha aqui, ó, eu quero converter, então vamos botar aqui, ó, converter vamos botar assim, ó, letra A. Vamos fazer a letra A aqui, 45 graus, cara, em radianos. Letra B, eu quero saber π sobre 3, dá quantos graus, tá? Vamos fazer essas duas primeiro. Ó. Tá, o exemplo é converter essas medidas. Como é que eu converto 45 graus em radianos? Pô, tem que resolver uma regra de 3, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu sei que 360 graus são 2π. 360 graus é a volta completa. E qual é o tamanho da volta? É 2π. E esse tamanho da volta, o tamanho do arco aqui do comprimento é que é a medida em radianos. Né? Aqui é graus, ó. Deixa eu só fazer mais para baixo aqui. Ó. Ó. Tá, começa um pouco assim complicado, mas depois fica fácil. Por quê? Ó, se eu botar aqui graus e aqui radianos, 360 graus, cara, corresponde a 2π radianos. Porque radiano é o tamanho do comprimento do arco, né? Em graus, cara, 45 graus tem que dar o quê? Tem que dar x radianos. É só isso. Como é que fica aqui? 360x igual a 2π vezes 45 graus, né? Então x é igual a 2π vezes 45 sobre 360. Esse aqui morre com esse, tá? Que dá 8. 45 vezes 8 dá 360. Então x, ó. Então o x aqui, ó, deixa eu só botar assim, ó, o x é 2π sobre 8. Portanto, 45 graus, 2π sobre 8 é π sobre 4 radianos. Ou seja, né, mais uma vez aqui, cara, se eu pegar uma circunferência de raio 1, tá bom? Se eu pegar uma circunferência de raio 1, vamos ver se agora a gente está entendendo a matéria. Se eu pegar uma circunferência de raio 1 e enrolar aqui na volta, ó. Não, aqui. Desculpa. E enrolar aqui, ó. E enrolar aqui um segmento de tamanho π sobre 4, que seria 3,14 sobre 4. Se eu pegar um segmento dessa medida, pode ter certeza que o ângulo aqui, ó, que ele vai determinar é um ângulo de 45 graus, cara. Se eu pegar e enrolar na circunferência de tamanho 1 um segmento de tamanho π sobre 4, o ângulo que ele vai determinar aqui com certeza é 45 graus. Com certeza é 45 graus. Ó, vamos fazer essa aqui, ó. Deixa eu só escrever mais para baixo. Essa aqui é a moral essa aqui é a relação entre o radiano e os graus, ó. Tá? Vamos fazer aqui, ó. Agora eu faço o contrário, letra B. É π sobre 3, né? É π sobre 3. Agora aqui, ó, olha pro canto aqui comigo, ó. Aqui eu tô pegando a circunferência, tá? E tô enrolando π terços, né? Ó. E tô enrolando aqui, ó. E tô enrolando aqui na volta um segmento de comprimento π sobre 3, cara.
tá? A pergunta é a seguinte, quanto é que vai dar em graus isso aqui, ó? Quantos graus vai dar isso aqui, ó? Quantos graus, entendeu? Pi terços é eu pegar um segmento de tamanho, aqui 1, né? Raio 1 sempre. Um segmento de tamanho π sobre 3, enrolando na circunferência, e aí eu quero saber quantos graus, qual é a abertura que isso aqui determina em graus. Ponto. É só fazer a mesma regra de 3, cara. É só fazer a mesma regra de 3, olha aqui, ó. Eu sei que 360 graus, a volta completa, quando eu enrolo, a volta completa é o tamanho do círculo inteiro, é 2π. É porque aí eu enrolei tudo. Né? Quando eu sei que quando eu enrolo a circunferência inteira aqui, é porque eu dei a volta completa, 360. Tá? Se eu enrolei um segmento aqui, se eu enrolei no círculo um segmento de tamanho π terços, isso vai dar x graus, cara. Isso vai dar x graus. Ou seja, sempre fazer essa mesma regra de 3. Aqui vai dar 2πx igual a 360 vezes π sobre 3, cara. Agora esse π morre com esse. 360 por 3 aqui dá 120. E aí o x, ó, fica 2x igual a 120. Então x, cara, ó, fica 2x igual a 120, porque o resto aqui tudo foi cortado. Então fica x igual a, ó, x igual a π quartos na primeira, e aqui dá x igual a 60 graus, ó. Ou seja, quando eu enrolo aqui na volta do círculo de raio 1 um segmento com comprimento π sobre 3, que é tipo 1, alguma coisa, né? Olha o ângulo, essa interrogação na verdade, ó, é 60 graus, é exatamente 60 graus, cara. Tá? Tá? Era só, na verdade, esse era só olhar aqui, né? Se 180 é π, π sobre 3 é 180 sobre 3, né? Que é 60. Tá? Deixa eu passar um risco aqui. Deixa eu apagar o outro lado agora. Deixa eu apagar o outro lado. Fazer mais uns 2 exemplos aí. Ó, fizemos 60 graus, 45, 60, 30 graus vai ser quanto então? graus vai ser quanto? Vamos fazer os conhecidos, aqueles da tabela, né? Aqueles da tabela, vamos fazer todos aí. Letra C. Tenho 45, tenho 60. Vamos ver o 90 graus. O 90 graus, cara. Dá quantos radianos? Bom, 90 graus dá quantos radianos? Bom, eu sei que 390 eu não sei, mas 360 dá 2π. Dá 2π radianos, então 90 graus vai dar x radianos, cara. É só fazer aqui, ó. Dá 360x igual a 2π, né? Vezes 90. Aí esse zero morre com esse. Fica 36x igual a 2π vezes 9. E o x fica isso aqui, ó, sobre 36, né? Só que 2 vezes 9 dá 18. 18 é metade de 36, ou seja, o x aqui, ou seja, isso aqui implica que o x é π sobre 2, pronto. Π sobre 2.
90 graus, então, é π sobre 2, cara. Tá? Letra D. Letra D. 30 graus. Vamos botar... Não, ao contrário. Deixa eu fazer aqui, ó. π sobre 6. Isso aqui vai dar quantos graus? Agora já falei que vai dar 30, né? π sobre 6 vai dar 30 graus. Como é que eu sei? Bom, tu já pode pensar direto, né? Ó. O 180, ou... É só tu pensar o seguinte, é π sobre 6. π é 180. 180 dividido por 6. 3 vezes 6, 18. Então é 30 graus. Mas se não, eu posso fazer aqui, ó. Posso fazer assim também. Eu vou fazer diferente, então, um pouco a regra de 3, ó. 180 graus é π. Tá bom? Então, π sobre 6 tem que dar x graus. É só isso. Ó, aqui fica como? Deixa eu fazer aqui. Fica πx igual, né? Πx igual a isso aqui. 180 vezes π sobre 6. Esse π morre com esse. Fica x. Ó, isso aqui então implica que x é igual a 180 dividido por 6, cara. E isso aqui, por sua vez, implica que o x é igual a 30 graus. 30 graus. Tá? Então, mais uma vez, ó. Mais uma vez, cara, se eu pegar o círculo... Se eu pegar o círculo de raio 1, raio 1... Se eu pegar um círculo de raio 1, cara, e enrolar nele, aqui, ó, e enrolar nele um arco medindo π sobre 6, o ângulo que ele vai determinar aqui, ó, se eu enrolar π sobre 6, ó, isso vai determinar um ângulo. Esse ângulo vai medir, ó, 30 graus, tá bom? Então, acho que com esses exemplos aí a gente já entendeu, né? Acho que a gente já entendeu como é que funciona a questão, a relação entre graus e radianos. Graus é o que eu já estava acostumado, né? Divide em 360 e tal, toma cada fatiazinha, dá 1 grau. O radiano é o enrolar a reta, é o enrolar o segmento de reta na circunferência. Não, eu pegar e fazer assim, ó, se a ficha ainda não caiu, que eu acho difícil, né? Mas se a ficha ainda não caiu, cara, o radiano, ó, é eu pegar e enrolar um pedaço da reta aqui, ó, né, um pedaço com, né, x radianos, ó, é esse ângulo aqui, ó, é eu enrolar um pedaço da reta aqui no círculo e ver qual ângulo vai dar aqui. A medida em radianos vai ser o tamanho desse negócio aqui, ó, aqui de raio 1, né, raio 1. Eu pegar a circunferência de raio 1 e enrolar um pedaço da reta nela. Isso vai determinar uma abertura aqui, né? Esse tamanho desse arco é a medida do ângulo em radianos. Tá? E a relação que existe entre graus e radianos está aqui, ó. O tamanho do segmento é a medida do ângulo aqui. O tamanho desse segmento aqui é que é a medida do ângulo, ó. π sobre 6 corresponde a 30 graus. Se eu enrolar π sobre 4 dá 45 graus. Se eu enrolar um segmento de tamanho π sobre 3 vai dar 60 graus. Tá? E se eu enrolar a circunferência inteira, um tamanho da circunferência inteira é 2π. Ou seja, a volta é 360, então é 2π. Se eu enrolar meia circunferência, é π, né? Metade da circunferência mede π, pela fórmula do comprimento. Mas π para nós é 180 graus. Mas meia circunferência, ó, é 180 graus. Cara. Então o tamanho que eu enrolo na circunferência determina a medida do ângulo certinho.
Tá, pessoal? Vou encerrar a aula por aqui. Eu nem sei quantos minutos deu. A gente tá com 40 minutos. Tá? Então vamos fazer mais um exemplo aqui. Já que temos 40 minutos, ou melhor, já que temos na verdade 5 minutos. Ah não, a aula aqui é 50, né? A aula aqui são 50. Então dá pra gente fazer mais alguma coisinha aqui de exemplo. Ó. Tá? Eu tô investindo um período inteiro para te mostrar essa coisa básica, simples e fundamental, tá? Vamos fazer mais um exemplo aí só para encerrar a aula, cara. Tá? Nas próximas aulas a gente vai mais rápido. Essa, como é a primeira, eu tô indo bem devagarinho. Essa, como é a primeira, eu tô fazendo tudo bem devagarinho contigo. Ó, se eu tiver letra D, letra E, cara. Se eu tiver letra E, assim, ó, igual a... Eu vou usar uma que tá no livro ali. 5π sextos, cara. Isso aqui dá quantos graus? Se eu enrolar no círculo um segmento de reta de tamanho 5 vezes π sobre 6. 5 vezes π sobre 6. Isso aqui dá menos que π, né? É menor que π. Isso aqui dá menos que 180 graus, tá? Dá menos que 180 graus, né? Mas isso aqui, ó, se eu pegar, o negócio é o seguinte, ó. Mais uma vez. Se eu enrolar, aqui tá o raio 1, né? Se eu enrolar aqui na volta... Desculpa aqui. Se eu enrolar aqui na volta um segmento medindo 5π sobre 6, isso aqui vai determinar um ângulo de quantos graus aqui no meio? Essa é a pergunta. Resposta. É regra de 3, cara. Resposta. Aplica a regra de 3 e descobre. Não tem conversa, cara. Agora daqui pra frente eu vou aplicar a regra de 3 com π mesmo. Eu sei que π é 180 graus, cara. Tá? Π é 180 graus. Por quê? Por causa daquilo que eu tinha desenhado aqui em verde. Porque em meia volta cabem 3,141592. Cabem π radianos na meia volta, tá? E então 5π sextos vai dar x graus. Vai dar x graus. E aí é só resolver a regra de 3, ó. Vai ficar πx igual a 180 vezes 5π sobre 6. Esse π morre com esse. 180 por 6 eu sei que dá 30. 3 vezes 5, 15. Então x dá 150 graus. Ou seja, quando eu enrolo na circunferência unitária um segmento de tamanho 5π sextos, o ângulo, a abertura que vai determinar na circunferência é uma abertura de 150 graus. Tá? É uma abertura de 150 graus. Tá? Tem várias outras aí. Aí tem uns desafios na internet, se vocês verem lá no canal, tipo Super Exatas da Vida. Aquele outro cara lá que eu nunca lembro o nome que prepara, que prepara lá pros militares lá também. Eles ficam se desafiando um pro outro. Aí tem os caras lá, o desafio que eles fazem lá, calcule. Aí vai ter depois o seno, cosseno, tangente, né? Eles pedem lá cosseno de 1 grau. Né? Essas coisas assim. Então né, dá pra brincar bastante com essas histórias de graus aí, radianos e toda essa história. Ou calcular cosseno de 1 radiano, seno de 1 radiano, tá? Eu vou terminar por aqui, tá? Acho que já entendemos né? Você já deve estar até aí na hora, enquanto me assistiu de tanto repetir, né? Você já deve estar se escabelando aí, já não aguento mais eu repetir tantas vezes a mesma coisa, né? De várias formas distintas, tá? Mas eu resolvi investir esse período pra gente ver bem direitinho
só como é que é essa história de grau e de radiano, tá? Agora tu entendeu o que é o radiano, tu entendeu como é que ele se relaciona com os graus, tu entendeu que é uma unidade nova, que realmente é uma reta mesmo, enrolar a reta no círculo, é literalmente enrolar a reta no círculo. Na verdade, assim, eu poderia ter sido um pouco mais técnico e ter introduzido para vocês a função de Euler, que é a função que enrola a reta no círculo, que é periódica, de período 2π e tal, mas não precisa. Eu acho que da maneira que eu coloquei as ideias aqui, tu já entendeu, tu já tá careca de saber, tu já não aguenta mais de me ver repetindo, né, tantas vezes a mesma coisa. E já fiz vários exemplos aqui, tá? Eu vou deixar umas do livro para tu fazer. Agora tu vai fazer no livro, ó. Olha ali, ó. No livro tem a página 23 e a página 24, tá? Que tu vai fazer agora. Depois a gente vai ali para simetria no círculo e tal, vai ver outras coisas. Aí a matéria vai correr mais rápido, tá? Mas agora tu entendeu a relação entre os graus e os radianos, era isso que eu queria para essa aula. Tá bom, pessoal? Até mais então, valeu.